E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarin, sejam bem-vindos novamente a Sword Art Online Brasil e dessa vez, galera, vamos para mais um vídeo de ficar falando sobre um tema só por muito tempo. Então, gente, hoje vamos falar de Alicization, né? Quebrando a parada que eu tô tentando fazer de evitar ao máximo falar de Alicization no canal, mas convenhamos, galera, Alicization ainda vai todo o ano de 2019. Então, se eu evitar falar de Alicization, quer dizer que só vai ter conteúdo de Alicization em 2020. Então, né? Galera, o vídeo de hoje vai ser assim. Eu vou dar spoiler do primeiro arco, só que esse vídeo não é um review de Beginning. Eu ainda não vou fazer review, ainda não. Eu vou esperar sair tudo, pegar a Light Novel lá do pessoal da Sword Art Online Light Novel Brasil. Isso se a Panini não disparar e lançar tudo até o Alicization acabar, coisa que eu duvido. Mas enfim, no vídeo de hoje vai ter spoiler. Eu vou falar tudo que eu achei de Alicization Beginning e, né, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer uma rápida recapitulação do que aconteceu até agora. Calma, eu não vou contar a história, porque se eu for contar a história mesmo, ia ser um vídeo de umas 3 horas, mas enfim. O que eu quero fazer é uma comparação da evolução dos arcos. Primeiro, a Encard para Fairy Dance. Nós temos o arco que muitos consideram como o ápice de Sword Art Online, seguido pelo arco que é considerado como o pior de Sword Art Online. Só que o que acontece? Eu ainda quero explorar mais a parada do sua Encard é tão bom assim. Mas o grande ponto de elogiar tanto a Encard seria Kirito e Asuna, não Sword Art Online, não a Encard, Kirito e Asuna que são que seguram esse arco, e não só eles como os outros personagens. Klein é um personagem que, cara, eu não conheço ninguém que não gosta do Klein. Se você não gosta do Klein, sai do mundo, vai morar em Júpiter, porque assim você fica sem saber dos lançamentos. Mas enfim, você não pode dizer que você não gosta do Klein, desculpa, mas... Cara, o Klein é um dos melhores personagens do Sword Art Online, você pode não gostar, mas reconhecer que o personagem é bom, isso você tem. E, tipo, infelizmente ele é um personagem que tem pouquíssimo destaque, né? Mas assim... Kirito e Asuna, dois personagens seguraram muito bem a Encard, né? A primeira novel é só o romance deles e, tipo, até os maiores haters de Sword Art Online adoram a Asuna. Podem não gostar do Kirito, mas a Asuna é, tipo, sempre vão gostar. Então, acaba sendo realmente uma parada complicada, né? Mas aí o que acontece? Aí a gente tem Fairy Dance. Fairy Dance, eu cheguei até a gravar um vídeo falando que Fairy Dance não é ruim. Eu gravei no dia anterior a estar gravando esse vídeo, só que não deu pra aproveitar, então a gente deixa a discussão pra Fairy Dance depois. Mas a grande questão é que Fairy Dance, o grande problema dele é de fazer uma outra proposta de conteúdo. Enquanto a Encard, querendo ou não, era muito sério, era muito dramático, muito focado no romance do Kirito, Fairy Dance, tipo... tentou forçar uma relação nada a ver, colocou a Asuna como uma Peach ruiva, assim como eu já falei aqui no canal, né? A Peach ruiva, ela é ruiva, tá certo. Mas aí, passado isso, o que a gente tem? Phantom Bullet, um arco que voltou a ser sério, por mais que o Kirito virou trap, né? Mas trouxe dois personagens novos bons. Dessa vez a Shinon, que é a segunda personagem que tem a melhor relação com o Kirito depois da Asuna, e o Death Gun, que foi um vilão interessante, né? Depois de um vilão whatever, como o Radcliffe, um vilão filha da puta, como o Sugou, vamos a um vilão legal, como o Death Gun. Tá bom que o Death Gun, ele é um vilão legal, mas ele é tipo... Acho que nem dá pra comparar a maldade do Death Gun com os outros, né? Por causa que a gente tem um genocida, um maluco desumano e meio pedófilo, e agora a gente tem um psicopata. 3. Não dá pra comparar muito, né? Mas enfim, todos são ruins. Independente disso, todos eles são personagens muito bons, só que o Death Gun acaba ganhando em carisma. Querendo ou não, o Death Gun é carismático. Principalmente a luta final, quando o Kirito finalmente descobre que ele é o Sasha, é uma das melhores cenas de Sword Art Online, uma das cenas que eu mais curto mesmo. Five minutes later. 茜のサザ、それがお前の名前だ。
Aí a gente vai para um ponto polêmico, porque a gente chega em Excalibur, que vocês sabem que é um arco que eu não gosto muito de Sword Art Online. Por causa que, assim, resumidamente, o que me faz eu não gostar de Excalibur é o fanservice e a Encard. Principalmente lá no primeiro episódio, quando o Kirito usa a Dual Blades no halo, né, do jeito dele. Aquela cena, cara, fazer referência à luta contra o Glinhais. Eu não consegui engolir essa cena até hoje. Eu acho essa cena horrível, cara. Sério, eu odeio essa cena. そりゃそうとおめえなんだよさっきのは。システム外スキルだよ。スキルコネクト。この前のアップデートで ALO にソードスキルが導入されたろ。でも二刀流や新聖剣みたいなユニークスキルは実装されなかった。けどよ、おめえさっき両手で。片手剣ソードスキルを両手で交互に発動させたんだ。ディレイなしで繋げられるのはいいとこ 3,4 回だけどな。 Mas tudo bem, passado isso, Mothers Rosário. Aí Mothers Rosário comete um acerto. Depois de todos esses arcos ignorarem Asuna, vamos colocar Asuna como protagonista, vamos tirar o Kirito e colocar uma nova personagem feminina boa para depois todo mundo ficar de luto quando ela morrer. Pois é, né? Acertaram em cheio em colocar Asuna como protagonista, sendo que ela tem 3 tramas, e ainda colocaram uma nova personagem feminina boa. Então, tipo, a gente teve a Shino e a Yuki logo em seguida. Então, caraca, tipo, Kawahara, você quer que a gente aplauda você. Eu sei que anime, e principalmente produções japonesas em si, já tem o costume de dar, assim, boas personagens femininas pra nós. Só que convenhamos que o Kawahara, ele é muito bom em criar personagens e universos, e quando o assunto é personagem feminina, ele acerta em cheio. Todas diferentes, todas com os seus ideais próprios, os seus desejos próprios, o que acaba deixando todas tão diferentes que você fica até surpreso. Mas eu falei que Mothers Rosário tem 3, assim, grandes histórias com a Asuna, né? E quais seriam? Primeiramente, nós temos a parada inicial dela descobrir o que a Yuki tá querendo. Isso já é um dos pontos negativos de Mothers Rosário, porque eu não vou mentir, eu sou honesto aqui no canal, como eu já falei. Eu demorei 1 ano pra assistir o Original Scale, eu demorei pra caramba pra assistir as 2 temporadas, e um dos principais motivos é que eu não consegui assistir Mothers Rosário de início. Eu achei o arco muito chato. Porque, convenhamos, o primeiro episódio do Mothers Rosário é horrível. É muito chato o início de Mothers Rosário. Leva uns 2 ou 3 episódios pra Mothers Rosário pegar no trampo. Que assim, fica enrolando naquela parada. O Kirito perdeu pra uma mina. Mas é porque ele não tava motivado. Pronto, eles já respondem ali, já é uma puta resposta boba. Não, fica enrolando. Agora eu vou lutar. Agora tem que ir lá. Aí, bum! Finalmente começa. Aí que já começa a segunda trama, que seria da Asuna mais os Sleeping Knights lutarem contra o chefe para conseguir a pontuação lá. Isso já dá um leve feeling de Encard, né? Porque eles vão lutar contra chefes, finalmente. E é muito interessante a forma que isso é aplicado, principalmente pelo carisma da Yuki. E Yuki é uma das melhores personagens de Sword Art Online, principalmente pelo fato dela ter aquela personalidade onde ela é extremamente feliz, alegre, independente de toda a merda que tá acontecendo na vida dela, independente dela saber que ela vai morrer, ela tá sempre feliz e sempre deixa os outros felizes em sua volta. Tipo, se você procurar Sword Art Online Yuki GIFs, você vai achar tipo, uma das coisas mais assim bonitinhas de Sword Art Online que você já encontrou, porque realmente ela é uma das personagens mais alegres da história, e o fato dela ter essa parada dela ser sempre feliz é uma das coisas que eu mais gosto na personagem. Eu acho realmente um ponto assim perfeito. E por último, vamos à última trama de Mothers Rosário, que essa sim é muito interessante, que seria a parada com a mãe da Asuna, né? Sobre o Kirito não ser exatamente um bom partido, porque o cara tá querendo criar uma nova tecnologia que vai substituir o Nevergear, traduzindo, ele quer ser desenvolvedor. Tipo, o Kirito é bem a representação do cara assim futuro, ou seja, youtuber, mas falando sério, realmente, partindo pro ponto de vista como mãe e pai, querendo ou não, a mãe da Asuna tava um pouquinho certa. Tirando o fato que esse cara salvou a vida da filha dela 2 vezes e ainda foi o cara que expôs toda a merda do Sugou. Pois é, né? Aí você espera que eu já vou pular pra Alicization, mas não, estamos falando do anime, então vamos pro Ordinal Scale. Bom, Ordinal Scale, ele já cometeu um acerto gigantesco. O que me faz gostar tanto dele é pelo fato de focar em Kirito e Asuna e trazer o Kirito de verdade de volta. É claro que falar do Kirito de verdade, principalmente no papo de Alicization, é complicado. Porque o que acontece? Kirito foi o Kirito de Encard e Alicization. Não tem nenhuma mudança na personalidade dele. Ele sempre foi
a mesma pessoa. Só que o que acontece? Aí chega Excalibur. Excalibur é um arco muito mais para humor. E vocês podem até falar, pô, você tá pegando muito pesado com Excalibur, não é tão ruim. Tá, gente. Você pode gostar de Excalibur, pode ser o seu arco favorito, mas o Kirito ali, devido ao excesso de personagens, muito foco em fazer piadinha, muito humor, acabou deixando o Kirito meio abobado nesse arco, né? Ele não é tipo, o Kirito, não. É só o que? A gente sabe que ele é o Kirito, por quê? Porque no final ele dá um chute no Klein. ありがとう。その前に一つだけ約束。この剣を抜くたびに心の中で私のことを思い出してね。おお、辛いな、モテる男は。 Aí em Mother's Rosário, o Kirito é simplesmente um figurante. Passamos, chegamos em Ordinal Scale. Ordinal Scale começou muito bem, dando assim, um pouco mais de protagonismo para Asuna no início, depois o protagonismo voltando com o Kirito, e com Asuna naquela situação, o Kirito acaba agindo como ele sempre era, né? Sendo o Kirito Genkard, principalmente nas cenas de luta, onde a gente vê que ele tá lutando com todas as forças dele. Até lembro de um diálogo do Ordinal Scale, que o cara vê o Kirito lutando, ele fala, ei, isso aí não era pra ser divertido? Você tá... Cara, você tá... Calma aí, fera, tá muito exaltado. Então... Aí, aqui a gente já tem, assim, o fechamento de um ciclo, quase. Isso considerando o Alicization. Nós tivemos novas personagens femininas boas adicionadas, tivemos o retorno do Kirito, Asuna sendo utilizada em um arco e depois tendo uma boa participação no filme, só que ainda não era o suficiente, então temos Alicization, onde o arco que vai finalmente voltar a fazer... Não, esse negócio é sério. Sword Art Online tem que ser sério. E tem que fazer o quê? Que o Kirito seja muito ferrado pra a história assim, forçar a ele ser o personagem que a gente tanto gosta. Que aí já entra um dos problemas, né? Que assim... Aí vamos tentar entrar na parada do Kirito do Alicization. Eu já até recomendei para um amigo e vou continuar recomendando. E até peço que vocês, se vocês forem recomendar Sword Art Online Alicization, sempre recomendem com esse comentário aqui que eu vou fazer. O Kirito de Sword Art Online Alicization não é mais o mesmo Kirito que nós vimos lá em Aincard. Esse é um Kirito mais velho, mais amadurecido, com novos objetivos, mais focado em se tornar um desenvolvedor. E também, é claro, muito mais calmo. Quem já viu Alicization sabe que tem vários momentos onde o Kirito bem que segura bem a linha do Eugeo, porque o Eugeo, esse cara é nervoso, mas o Kirito fala, oh, stay cool. Stay cool. Então essa já vai ser uma parada muito assim significativa quando você assistir Alicization. Você vai perceber que o Kirito tá muito diferente dos outros arcos. Principalmente se você assistir tudo em sequência e desconsiderar um pouquinho de Excalibur e Mother's Rosário, se você assistir ele bem diretão, ou esquecer esse arco completamente, porque de certa forma ele não faz tanta diferença assim, né? Esses dois não fazem tanta diferença. Você pode até ignorar Excalibur. Sério, pula de Phantom Bullet pra Mother's Rosário que não vai fazer diferença nenhuma. E o que nem é mais citada, né? Mas então, o que eu tava dizendo... Nesse ponto a gente vê que o Kirito ele já tá um pouquinho mais amadurecido do que nos arcos anteriores. E é isso que esse arco faz as conexões, né? Primeira grande conexão com Phantom Bullet, que seria de novo trazer a Raph como assim, grande antagonista desse arco. Assim, eu tenho que dizer uma coisa. Desde que eu assisti Sword Art Online 2 pela primeira vez, eu sempre tive a minha desconfiança com a Raph. Mesmo, assim, na época já existia a Alicization, né? Eu assisti Sword Art Online bem tarde. Só que eu já tava desconfiado que não ia dar boa. Eu falo isso, mas na verdade quando Sword Art Online 2 lançou, tava saindo o Alicization na nova, né? Enfim. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando eu assisti o Sword Art Online 2 já tinha acabado e já tava hypeando o Sword Art Online 3. Mas então, eu sempre desconfiei da Raph. Eu sempre vi que não tinha como eles serem totalmente bonzinhos. Mesmo que o arco não deixe tanto a entender que eles são malvados, o Kirito tem uma leve desconfiança, mas ainda assim não é grande coisa. Ainda assim eu já desconfiava da Raph desde o início. O cara vindo, Kirito, eu preciso que você faça outro favor pra mim. Ah, não, mano. Esse cara tem coisa. Eu até imaginei que ele ia ser o Death Gun no fim das contas. Não foi. Ainda bem, a escolha que fizeram foi melhor. Mas uma hora ele ia ter que virar casaco e se tornar meio que vilão, né? E foi aí que eles fizeram isso com os Flug to Light. 我々は愚かにも気づいていなかったのさ。人の魂のコピーと真の人工知能の間には途方もなく深く広い谷が存在していることに。ようこそ我らがプロジェクトアリシゼーションへ。Um dos maiores acertos do Reiki Kawahara nos últimos tempos está sendo reinventar Sword Art Online
toda hora. Ou seja, nós temos Fair Dance, vamos criar uma nova tecnologia com um novo jogo. Vamos para Phantom Bullet, outro novo jogo. Aí depois passa. Augma, nova tecnologia. Agora, finalmente a Alicization, Flake to Light, que é uma parada completamente diferente, mas completamente ligada ao final de Mother's Rosário. Aí que vem assim a parada interessante. Nós temos 2 pontos do Flake to Light. Primeiro seria a parada dele servir assim mais ou menos para, podemos dizer, salvar o Kirito da situação com o Death Gun. E a segunda seria a trama do Underworld, né? Que é aí que eu quero chegar. Mas vamos fazer uma rápida recapitulação do início da Alicization. Bom, colocando a trama assim na ordem, ou seja, colocando tudo que está acontecendo, esquecendo a trama Underworld, nós temos paradas interessantes. Primeiro é o Kirito de novo indo para o F. Ok, eu entendo, ele já fez muita coisa, então meio que, porra, cara, é você. Você é o cara que zerou o Sword Art Online, você derrotou o Sugou, foi o único que chegou lá no topo da árvore do mundo. Tem que ser você, cara, tem que ser você. Aí tudo bem, vai lá, faz. Ah, mas essa tecnologia lembra um pouco Augma, não tô lembrando do que aconteceu. Aí, bum, Death Gun. Já começou bem pelo fato de colocar a Shinon e a Asuna de início conversando com o Kirito. E eu até já gostaria de conversar sobre essa cena aqui, ó. 俺のここんとこに超小型センサーがインプラントされてるのさ。そいつがネットを介してアスナの端末にほぼリアルタイムで情報を渡してる。なんでそんな。ああ、まさか浮気防止システムなのか。違う。 Gostaria de mostrar para vocês como que o fanservice pode ser muito bem utilizado. Aqui essa cena é um total fanservice, fazer piadinha mesmo por Sword Art Online ter virado um harém. E por mais que essa piada não faça tanto sentido dentro da obra, ela é engraçada. Principalmente por quem diz ela e como a piada é conduzida, principalmente na versão anime. O que eu tô querendo dizer é que a Shinon fazer essa referência pra Asuna acaba ficando realmente engraçado, diferente da maioria das piadas com a Leaf em Fair Dance, que são só forçação de barra mesmo. Vejam, eles não precisaram tacar, tipo, fanservice! Não, eles simplesmente fizeram uma piadinha ali, boba, que você como fã entende, e você fala, engraçado. Eu só queria dizer mesmo porque eu adorei essa piadinha no início do Alicization, já começou top. E nessa, né, trazer Shinon de início e depois esquecer ela completamente, foi muito bom, cara. Por causa, como eu disse, ela é a segunda personagem que tem maior relação com o Kirito. Querendo ou não, as outras personagens em card, elas não têm tanto, assim, química com o Kirito. Tirando a Asuna, claro. Só que aí a Shinon, por ela ter ficado muito tempo com o Kirito, principalmente a cena da caverna, né, pois é, acaba com ela a segunda personagem mais interessante feminina de Sword Art Online, né? Aí eles já fazem uma outra coisa interessante, que já é juntar a Shinon com o Death Gun. Eu acho que talvez a cena seria mais interessante se a Shinon também estivesse presente. Só que o contexto da cena não faria muito sentido, já que o contexto seria o quê? Ia colocar o Johnny Black seguindo o Kirito durante todo aquele tempo. Aí Kirito ia assumir se despedir da Shinon. Aí ia ter um momento onde o Kirito ia fazer uma puta declaração bonita pra ela, né? それで、俺と一緒に来てほしいんだ、アスナ。無茶なこと言ってるって分かってる。でも、それでもやっぱり、アスナがいないとダメだ。もちろん行くよ、一緒に。 Pra depois o Death Gun aparecer. Ok, só que seria bem interessante se ela tivesse ali presente, se o Kirito também salvasse ela, porque isso já ia fazer aquela conexão, principalmente o medo que a Shinon talvez ainda sentiria um pouco do Death Gun, principalmente por saber que ele era o terceiro, trazendo o único que não foi preso ainda. Mas tudo bem, eu levo isso na boa, não precisa, tudo bem, o contexto da cena, até na Light Novel, parece a cena ainda mais emocionante pela forma que o Abeck desenhou, então, seguindo. Colocar o Johnny Black finalmente aparecendo na história já mostra o quanto que esse arco é interessante, principalmente pelo fato de, como eu disse, ele é a verdadeira sequência de Phantom Bullet, ou seja, isso só prova que Excalibur é o arco mais irrelevante de Sword Art Online possível. Eu sei que Excalibur é só uma desculpa para por que o Kirito tem a Excalibur, né? Porque ele tem essa espada. Mas assim, querendo ou não, acaba que ele é o arco mais irrelevante mesmo. Mother's Rosário se salva pela Yuki e pela parada lá do Medcoid? Sei lá.
Mas então, isso acaba salvando o Mother Rosário. E sim, eu vou ser fanboy aqui da Yuki, porque não tem como, cara. Não tem como. Aí joga todo aquele drama. E vamos lembrar de uma coisa. Sabe tudo isso que eu falei até agora de Alicization? Isso são os 40 minutos do primeiro episódio. Pois é, vocês lembram disso? O primeiro episódio de Alicization tem 40 minutos de duração. Eu lembro que eu pirei muito quando finalmente saiu o episódio, oficialmente, né? Quando a Alicization saiu de verdade, e eu finalmente dei play no episódio aqui no meu computador, né? Pirataria reina. Quando eu finalmente consegui dar o play nele e ver aqueles 40 minutos de duração, fiquei, cara, coisa maravilhosa, mano, vamos lá. E é muito bem dividido o primeiro episódio do Alicization, que já entra no fato que o diretor novo do Sword Art Online, cara, não falem mal desse cara. Assim, eu não quero criar treta com o Intox Anime, eu admiro muito o trabalho do cara, mas o cara ficou meio receoso com a mudança do diretor, né, porque a arte, convenhamos, a arte do primeiro trailer ficou horrível, né, não representou a qualidade do Alicization. E também o fato do cara não ter uma carreira tão boa acabou meio que prejudicando um pouco no início, mas eu tenho que dizer que o diretor do Alicization tá fazendo tão bem, ou talvez melhor, que o diretor de Encard e dos outros arcos, né, que ele dirigiu as 2 primeiras temporadas. Então, isso tudo faz com que eu tenho que dizer, eu vou dizer isso pela primeira vez no canal, né, porque eu tava evitando. Quando eu terminei o primeiro episódio do Alicization, eu pensei exatamente isso aqui, ó. Cara, se cancelarem o anime agora, falar, ó, não deu, cancelou, a gente tinha um episódio 2, mas cancelou, deu problema, hacker hackeou e deletou todos os episódios. Tá bom, mano, só esse episódio valeu. Toda a raiva, toda a mágoa de todos aqueles arcos horríveis, de tudo aquilo que aconteceu, de ter que ter assistido tudo isso esperando a Encard parte 2, valeu a pena. Todos os episódios, a partir do 15 de Sword Art Online 1 até o 25 de Sword Art Online 2, valeram a pena serem assistidos quando você dá play no primeiro episódio de Alicization. Alicization faz toda aquela espera valer a pena. Porque lembrando, Alicization não é Encard, nem se parece, não tem nada a ver. Só que a história dele é tão boa e faz a Encard parecer um lixo. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação. Eu não gosto assim de ficar escorraçando a primeira parte quando vem a segunda. Por causa que assim, até comparando, fazendo uns exemplos. O episódio 5 do Sword Art Online, quando eu assisti ele pela primeira vez, eu não achei ele tão legal. Mas o episódio 6 do Sword Art Online faz aquilo tudo fazer sentido. Principalmente pelo carisma da Asuna, que triplica nesse episódio. Foi aí que eu realmente comecei a amar a personagem. E também o fato que a segunda parte é bem melhor que a primeira. Só que ela faz o primeiro episódio, ou seja, o 5, ficar maravilhoso. Não dá pra analisar o episódio 5 do Sword Art Online sem analisar o 6. Você tem que analisar os dois, principalmente por ser sequência, né? Provavelmente quando tiver review do episódio, eu vou analisar os dois de uma vez só. Mas então, nessa também temos outros exemplos, como por exemplo Assassin's Creed 1 e Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 1 é um jogo maravilhoso em questão de roteiro. E até já gostaria de dizer uma coisa. Se você está aqui no canal e gosta de Sword Art Online e de Assassin's Creed, gostaria de recomendar o meu canal Ordem dos Assassinos Brasil, que é o meu canal focado em Assassin's Creed. Lá no finalzinho de dezembro eu trouxe um vídeo fazendo uma review do Assassin's Creed 1. Eu fiz só a parte 1, mas a parte 2 vai ser logo logo. E esse vídeo mostra muito bem como o roteiro de AC1 é maravilhoso. Sério, o roteiro do Assassin's Creed 1, ele beira quase a perfeição. É muito bom mesmo. Só que Assassin's Creed 2 é tão superior em questão de narrativa, carisma dos personagens, gameplay, que faz que Assassin's Creed 1 pareça um jogo ruim. Só que não é, cara. E é nessa que entra o Alicization e a Encard. Nós nunca vão tirar o sentimento de Encard que você tem. Se você assistiu a Encard e amou, nunca ninguém vai tirar isso de você. Você pode assistir depois e achar uma toscaria, achar a narrativa pobre, porque querendo ou não é um pouquinho pobre, né? Comparando com a Alicization. Só que nada vai tirar o carisma do Kirito e da Asuna nesse arco. Eles continuam sendo personagens excelentes. Só que a Alicization já mostra como o Kawahara evoluiu com o passar dos anos escrevendo e principalmente como ele absorveu as críticas de uma forma extremamente positiva ainda na época da web novel. E lembrando que isso aqui iria inspirar ele para o quê? Excelworld. Mas então, né? Aí temos toda essa maravilha, todos esses elogios. Só que assim, se eu continuar
explicando aqui o Alicization episódio por episódio, esse vídeo vai ter umas 5 horas de duração. Então, agora vamos pro grande último tópico desse vídeo, que seria a trama de Underworld, né? Porque você deve estar falando, pô, Edu, você não falou do Underworld ainda, eu quero saber do Underworld. Tá, vamos com calma. Primeiramente, vamos a isso aqui. Bonitinha a Asuna, criancinha, né? Fofinha. Aí nós temos o quê? Kirito, criança. Fofo, fofinho, né? Aí nós temos o Eugeo. E a Alice. Sério, olha, dá um prêmio pro Abek, porque, sério, melhor design de personagens ever. Eu até admito que o design do Eugeo é melhor na Light Novel. Eu prefiro o Eugeo da Light Novel do que do anime, mas mesmo assim o anime tá perfeito. Só que o Eugeo criancinha, que aparece lá no episódio 1, cara, olha pra esse moleque, mano. Olha que coisinha fofinha. E a Alice, cara, não tem o que dizer. A Alice, se você colocar a Alice, você vai achar muito bem que é um desenho, ou se preferir anime, né? Porque anime, desenho, de Alice no País das Maravilhas. Ela tá totalmente o visual, assim, meio que padrão da Alice, do Alice no País das Maravilhas. Então, eu sei que isso é um comentário muito idiota, mas realmente, cara, eu não consigo olhar pra Alice, criança, e não pensar na Alice do Alice no País das Maravilhas. Ficou realmente perfeito o design dela. Perfeito. E nessa eu já gostaria de falar que, assim, tem um meme lá na gringa sobre essa cena aqui. Aí a Alice manda a seguinte pergunta: eu quero uma explicação não gay. Pois é, né? O pessoal pira muito nos yaoi de Kirito e Eugeo e... Tá, eu falo disso outra hora. Mas de volta à parada do Underworld, né? Nós temos uma parada muito interessante que é pra um gosto pessoal meu. E assim, eu sou muito apegado ao Zelda Ocarina of Time. Eu lembro quando eu joguei ele no emulador pela primeira vez, quando eu consegui jogar ele, a fita, no Nintendo 64, eu simplesmente acho o jogo maravilhoso, principalmente pelo fato de você jogar com o Link criança. Eu não sei da onde que vem esse meu apego, mas eu gosto muito de jogar com o Link criança em Ocarina of Time. Infelizmente essa é uma sensação que eu ainda não consegui em nenhum outro jogo de Zelda. Tá, eu não conheço a franquia por completo, mas nenhum outro jogo tem isso, tirando Majora's Mask. E eu sei que vocês podem falar que tem o Toon Link, mas o Toon Link é outra parada, ele não é exatamente o que eu quero. Mas nessa, eu gosto muito mais de ver desenhos, animes, jogos protagonizados por personagens crianças. Eu acho realmente muito mais legal ver esse ponto de vista. É um gosto pessoal que pode mudar a qualquer momento. Acho que até por isso que talvez eu acabe gostando inicialmente, mais do Naruto clássico do que do Shippuden. Mas eu sei que a parada do roteiro do Shippuden é incrível e que do Boruto tá piorando, né? O pessoal, nossa, as críticas a Boruto parecem que estão cada vez piores. Vamos ver quanto tempo o anime aguenta. Mas então, nessa, colocar o Kirito, o Eugeo e a Alice como personagens crianças lá no início foi uma parada muito legal. Principalmente porque teve quebras do Kirito nesse início. Primeiro, Kirito não tá usando preto. Quase todos os episódios de todos os arcos, o Kirito praticamente só usa preto. E aqui ele tá usando uma roupa azul. Tá bom que ele demorou pra usar preto, né? Ele só foi usar preto basicamente no final do Beginning, do início para Rising. Mas isso já é uma quebra da personalidade do Kirito. Depois, nós vemos o Kirito não conseguindo, assim... Ele, na verdade, primeiramente, ele fica com frio na caverna. Yuji-o, ちょっと明かりを近づけて。ほら、見えたでしょ？本当かよ。道理でさっきから寒いと思ってたんだよ。 Não é que o personagem não sinta frio, tanto que ele sente frio no final lá de Fairy Dance quando ele vai visitar a Asuna no hospital. あ、雪。 Só que, querendo ou não, o Kirito sempre pareceu ser um personagem que gosta do frio. Eu não lembro se tem alguma coisa sobre isso lá no teste de popularidade. Mas o Kirito, em Aincrad, ele demonstra de certa forma gostar do frio. E o fato dele sempre usar, sobretudo, fez com que ele se acostumasse bastante com aquilo. Tanto que, mesmo quando tava calor, ele tava usando aquilo e não tava nem aí.
Então, de certa forma, podemos interpretar que o Kirito sim gostava do frio. Então, ele assim falar, nossa, tá frio aqui. Eu achei uma parada muito bonitinha e muito legal de colocar no personagem. E por último, é claro, nós temos o Kirito não conseguindo levantar a Blue Rose. Terceira vez que esse cara não consegue suspender uma espada. Primeiro com a Elucidator, depois com a Excalibur. E agora com a Blue Rose, né? Kirito sempre um personagem focado em força / destreza, não conseguindo suspender uma espada. Quando eu assisti o episódio pela primeira vez e vi essa cena, eu já imaginei falando isso aqui pra vocês, porque sério, eu simplesmente adorei essa cena do Kirito não conseguindo levantar a Blue Rose, eu achei ela simplesmente fantástica. Mas enfim, aí nós temos toda a trama, né? Já temos a trama do Underworld em si, né? Dele ser esse mundo virtual, só que completamente diferente do que a gente tinha visto antes, principalmente pela parada deles terem que desenhar aquele S. Depois a parada dos tabus, né? Que isso já me lembrou muito Fullmetal Alchemist. Eu fiquei muito tipo, nossa, mó Fullmetal Alchemist isso aí. Por mais que eu não lembre tanto, né? A Kami ga Kill tá mais pra Fullmetal Alchemist do que a Alicization. Mas beleza, só citar tabu não quer dizer nada. Mas aí veio a parada de tirar a Alice dali. Olha, se até o Kirito chorou naquela hora, eu acho que não é muito difícil ter algum comentário de alguém que chorou na parte da Alice, porque realmente foi muito triste, principalmente porque foi ali a primeira vez que a gente viu, em primeiro lugar, o Kirito sendo, tipo, inútil, tipo, bum, caiu. E o Eugeo, né, que depois ia ficar com sangue nos olhos, literalmente. Mas então, aí acelerando bastante a história, tá, Kirito volta pro Underworld, ele já tá crescido, e nessa eu já tenho que fazer uma crítica. Eu sei que a parada aqui tá sendo bem assim acelerada, e eu já vou pular pro final de Beginning, pra quando acontece a parada da censura, pra não perder muito tempo do vídeo, só que eu gostaria de fazer uma pequena crítica, que eu não fiz até agora, que seria sobre o visual adotado no anime, que seria a altura do Kirito e da Asuna. Se você prestou muita atenção em Sword Art Online, você deve ter percebido que desde Mother's Rosário, Kirito e Asuna deram uma espichada, né? A Asuna, ela parece bem mais alta em Mother's Rosário do que ela era em Ankard, né? E isso aconteceu mesmo com o Kirito. E assistindo os novos arcos, principalmente o Ordinal Scale e o Alicization, você percebe que eles estão mais altos. Só que o problema é que eles ficaram meio magrelinhos, tipo, eles ficaram meio espichados, tipo o Klein, né? O Kirito, ele ficou bem parecido com o Klein nesse aspecto. Esse novo visual adotado no anime de deixar os personagens assim mais crescidos não foi uma coisa que eu gostei muito, principalmente que o espichão foi muito rápido, né? Eu fiquei, mano, esse cresceu tão rápido quando isso aconteceu. E isso infelizmente não acontece na Light Novel. Se você olhar a capa da Light Novel de Alicization, a primeira capa, que a propósito é linda essa capa com o Eugeo, você vê que tanto o Kirito como o Eugeo, eles são meio baixinhos ainda, né? Eles têm por volta de o quê? 1,72m, que é mais ou menos a minha altura. Então, eles não são muito altos. Já o Kirito de Alicization anime já aparenta ter 1,75m ou mais. Eu realmente não gosto dessa escolha, só que é tudo questão de você se acostumar. Com o passar do Alicization, você se acostuma com o fato do Kirito ser mais alto, mas uma cena que é principal, onde você percebe que ele é muito mais alto, é quando o Johnny Black vai atacar ele, aí ele coloca a mão nas costas para pegar o Elucidator, só que BUM! Ele tá na vida real, ele não tá no Sword Art Online. Essa cena você percebe completamente que ele tá mais alto. E nessa tem o final de Ordinal Scale, né? O final fanservice.
onde o Kirito, a Asuna e os outros recuperam suas roupas e armas originais, você percebe que por mais que a roupa esteja adaptada ao tamanho deles, o Kirito ele é mais alto ali. O Kirito e a Asuna eles são mais altos e também teve aquele aumento na Asuna, né? Mesmo aumento que fizeram na abertura do Fatal Bullet pra Yuna, fizeram na Asuna. Ok, tudo bem. As crianças crescem, né? Mas então, o que eu tô querendo dizer aqui é que essa decisão de deixar o Kirito mais alto é uma coisa que, desculpa, mas eu não gostei, mas eu aprendi a aceitar ela. Eu não vou hatear o Alicization, hatear a adaptação anime, só porque deixar ele mais alto. Mas então, aí a gente acelera. Vamos acelerar bastante e já focar no ponto de o quão fantástico o personagem Eugeo é. Eu já deixei claro em vários comentários aqui do canal o quanto que eu tô gostando do Eugeo, né? Por favor, sem spoiler, gente, vamos pegar leve com quem não assistiu. Só que assim, o Eugeo é um personagem muito bom, mas muito bom mesmo, principalmente pelo fato que, diferente do que os haters dizem, ele não é um Kirito loiro de olhinho azul. Ele é um personagem completamente diferente. O Eugeo, ele não é um simples Kirito loiro, ele vai muito além disso. Ele lembra de certa forma um pouco mais o Kirito de Encard, só que assim, muito mais cabeça quente. Tem vários momentos onde a gente vê o Eugeo perdendo o controle, mas aí o Kirito, ele acaba segurando a barra dele, assim como eu falei no início do vídeo. Essa parada já fez eu me identificar mais com o Eugeo. Eu diria que nesse arco eu tô me identificando mais com o Eugeo do que com o Kirito. Eu sempre me identifiquei muito com o Kirito, mas na parada da personalidade, assim, meio cabeça quente do Eugeo, realmente eu me identifico bem mais com ele do que com o próprio Kirito. E foi uma parada, assim, realmente muito bacana de ver. Eu acabo que o Eugeo é um personagem simplesmente fantástico. E assim, o Eugeo é um pobre coitado, né? Porque, cara, ele tem dois problemas. Em primeiro lugar, ele segue a minha teoria que todo personagem de ficção tava com uma vida de boa, aí apareceu uma mina na vida dele. Depois já era. Todos os personagens de ficção são assim, e vida real é a mesma coisa. E depois, cara, o moleque tinha que ficar todo dia tentando cortar a desgraça de uma árvore gigante. 木こりなのか？まあそう言っていいかもしれないね。でも天職についてからの7年間で切り倒した木は一本もないけどね。じゃあユージは7年間毎日ずっとこの木を7年やってようやくこれだけ？まさか。僕は7代目の刻み手なんだ。300年代々の刻み手が毎日叩いてやっとここまで来たんだよ。300年? E ele não fazia nada, ele nem riscava a árvore direito. Aí o Kirito chega lá e corta a árvore com uma espada. 一応聞くけど、その剣で撃とうなんて言わないよね。近畿目録にギガスシダーを剣で叩いちゃダメなんて項目があるのか？言わんこっちゃない。この間のゴブリン戦で俺のオブジェクト操作権限値はこの剣の数値を上回ったならO cara corta uma árvore com uma espada. Quem jogou Minecraft acho que deve ter dado um pouco de risada nessa cena, porque realmente tipo, pegou espada de diamante e cortou a árvore, né? Não pegou do jeito que deveria, mas tudo bem, já serve. Mas enfim, né? Tipo, eu fiquei com muita dó nesse início do beginning, do Eugeo, de ver o tanto que ele estava sofrendo. Só que aí beleza, acaba, eles vão pra igreja, começam a estudar as artes, só que já vamos para um ponto polêmico. 2 anos! O Kirito e o Eugeo ficaram 2 anos ali. Para começo de conversa, pô, o Kawahara, ele tem uma coisa com o número 2. Até vamos aproveitar. Alguém sabe da onde veio a obsessão do Kawahara pelo número 2? Porque tá, ele escreveu a 9 em 2002, mas ó, foram 2 anos entre o Sword Art Online começar e o Kirito achar o coelho. Aí depois foram 2 anos, de 2024 para 2026, início de Alicization. Aí foi 2 anos do Kirito lá no Underworld pra ele, né? Porque na vida real foi pouquíssimo tempo. Cara, que obsessão por essa? É pelo número 2, cara? Que loucura.
Assim, de início eu assustei bastante pelo fato de... Tá, eu sei que quando o Kirito entrou lá, ele tava meio confuso, mas da forma que é apresentado de início, até pra vocês que leem na Light Novel, por favor, sem spoilers, fica mega confuso, porque ele já manda o estilo Encard, ele fala, esse é o estilo Encard. Aí você fala, beleza, ele já falou que isso é um mundo virtual. Então, ele tem todas as lembranças de Encard, de tudo ali. Talvez ele só não lembre do que aconteceu para ele entrar naquele mundo. Então, e depois de todas as referências, depois tem um momento que ele lembra dos amigos dele, incluindo o da Asuna. Esse foi um dos momentos mais bonitinhos do Alicization, né? E nisso tá tudo bem, até que chega a parada da cena do episódio 10, né? Eu tô cortando bastante, porque não tem muito o que comentar, convenhamos. Se você assistiu Alicization, você sabe que o arco é excelente, mas se eu for explicar aqui, eu vou ter que explicar como o Underworld funciona, quem é a Cardinal, o que é tudo isso, por que ele tá ali, tudo aquilo. Então, acelera, vamos logo pro episódio 10. Eu fiz um vídeo só pra falar da censura, lá eu mostrei a minha opinião. Como eu disse, eu não condeno a cena totalmente e não condeno a censura. Eu só acho que a censura no fim não adiantou muita coisa. Só que essa cena, eu acho que ela foi necessária no quesito narrativo, de fazer o Eugeo se superar e fazer também o Kirito ter um momento de herói, né? Um momento Kirito mesmo. Porque naquele momento ele foi o Kirito. E por mais que eu esteja sempre zoando o Eugeo com sangue nos olhos aqui no canal, aquela foi uma das cenas mais impressionantes de Sword Art Online que eu já vi até hoje. Não só pelo gore, né? Pelo fato que o Eugeo, o olho dele virou uma cachoeira de sangue, mas a cena é muito boa, pela a voz do dublador dele, pelos gritos que ele dá, por toda a animação, aquela cena ficou simplesmente maravilhosa. Eu realmente achei que o Eugeo ia decapitar o Raios, eu achei que ele ia simplesmente cortar a cabeça do Raios ali e acabou, mas tudo bem. Aí, depois disso, eu tenho que dizer que eu achei que o Eugeo ia ficar com um visual interessante sem um olho. Tá bom, dá um pouco de dó ver ele com aquele olho fechado, mas ele ia ficar bonitinho lá com um olho fechado, se não tapar o olho. Ia ficar legalzinho, convenhamos. Admito que ele não ia ficar legal. Aí vem o finalzinho de Beginning, né? Que eu só quero fazer um comentário rápido aqui, que seria toda a parte até chegar a Cardinal, né? A Cardinal ficou uma personagem fofinha, né? A Cardinal, ela é fofinha. Eu não vou falar ainda de toda a trama, né? Da Pontífice? Como é que ficaria a pronúncia disso em português? Pontífice. Enfim. Toda essa parada de explicar o que é o mundo do Underworld, as conexões que ele tem com o sistema cardinal, toda essa parada foi muito interessante. É claro que essa parte, se você tá meio perdido, se você tá assistindo a Alicization pela primeira vez, dá uma bugada no seu cérebro ferrada, por causa que ali ele já começa a tratar aquilo como mundo virtual, coisa que para os outros não é. Aqui o Underworld, pro Eugeo, pros outros, é a realidade. Pro Kirito é só um mundo virtual, só que muito, muito top, né? Então, quando o Kirito fala com a Cardinal, começa a fazer todas as referências, né? Nossa, aquele momento dá uma bugada no cérebro, ferrada, mas isso vai facilitando. E vamos fazer um comentário rápido sobre o início de Rising, né? Que quando eu tô fazendo esse vídeo, provavelmente já vai estar entrando mais ou menos na metade do arco de Rising. Rising já começou muito bem, porque pra mim, pelo menos até agora, não teve um episódio ruim de Alicization. Todos os episódios foram um melhor que o outro. Por mais que agora seja um episódio de 20 minutos, né, não mais de 40, ele foi melhorando cada vez mais, ele foi ficando mais interessante, mais assim, legal de assistir realmente. Eu realmente tô amando todos os episódios, ele foi melhorando, só que assim... Rising começa bem principalmente pelo fato de ajeitar o visual do Kirito, de colocar um sobretudo nele. Eu ainda acho que vai ter muita gente criticando o fato dele não estar usando espada nas costas. Mas, beleza. Foi assim, é aquele negócio. Eu fiquei assistindo o Sword Art Online inteiro falando, cara, coloca essa espada na cintura. Agora eu tô, cara, coloca essa espada nas costas. Você é bom com a espada nas costas, mas... Eu sei. Mas calma, galera, a gente entra na parada de espada nas costas depois, no vídeo, quando a gente ir mais pra frente em Alicization. Mas aí tem um negócio, aí começa as lutas de Rising. Sem dar muito spoiler, Rising já começa muito bem, porque basicamente todo episódio de Rising até agora
tem uma luta com algum cavaleiro da integridade e todas são lindíssimas, cheias de efeitos especiais. Tem até um efeito bem interessante que eles usam, que eles deixam a tela mais escura para que os efeitos de luzes das Sword Skills sejam assim mais bonitos, e realmente funciona. Nesse ponto o Rising tá detonando, sendo até bem melhor do que Beginning estava sendo. Só que uma coisa que eu já comentei aí no canal, tava até respondendo um comentário de inscrito agora há pouco sobre isso, que seria a terrível queda na qualidade da animação de Alicization. Por causa que tá tendo uns momentos em Rising com umas expressões faciais bizarras. E isso já começou, acho que no primeiro ou no segundo episódio de Rising, eu já comecei a perceber e eu quis ignorar. Eu quis levar isso pra frente, só que o episódio que saiu recentemente, que acho que foi o 16, ele já começou a dar umas pecadas, porque o que acontece? Esse episódio 16, sem spoiler, ele já tem muita luta boa, só que ele já tem uns momentos de uns closes que você fala, não, mano, não, qual é? Você pode fazer melhor do que isso, não seja um Dragon Ball Super. Só que vem a questão, ele é bem desenhado, só que não é. Tipo, as Sword Skills, vários momentos de expressões faciais são lindíssimos, só que tem os momentos dos closes que acabam ficando meio feio. Eu sei que tudo isso vai ser consertado na versão Blu-ray, é só a gente esperar. Já tá saindo a segunda versão do Blu-ray do Alicization, que eu acho que já vai terminar, ou perto de terminar o Beginning. Então é só questão de esperar que vai consertar a arte do Alicization. Quando sair a versão Blu-ray, esse comentário não vai fazer mais sentido. Principalmente que provavelmente a Chuck and Roll vai substituir, né? A versão que vai pra Chuck and Roll vai ser a versão do Blu-ray. A gente tá assistindo a versão da TV, então a gente vai ver provavelmente a Alicization sem censura e com qualidade de imagem top. Mas então, o que eu posso dizer de Alicization depois de um vídeo desse de quase 1 hora de duração? Cara, Alicization, assim como o Ordinal Scale, é um presente se você é realmente fã de Sword Art Online. É um arco que volta a coisa a ser séria, criou toda uma mitologia incrível, pegando assim a base de Alice no País das Maravilhas, reinventou a ideia de Sword Art Online com Underworld, que, cara, eu já falei isso no canal, não conversaram muito sobre isso, mas realmente eu acho que, infelizmente, Underworld é tão legal que ele vai criar assim um rombo no coração dos fãs que nem a Encarde criou. Muita gente vai falar, nossa, seria muito melhor se Underworld fosse um anime próprio, se tivesse mais, 2, 3, 4, 10 temporadas. Mas vai ser 50 episódios, gente. A gente já assistiu menos de 20, então parem e pensem nisso, a gente já assistiu quase metade do Alicization. Ai, cara. Tá. Mas como eu tava dizendo, o Alicization, ele é incrível em questão narrativa. A forma como os diálogos e os eventos ocorrem em Alicization é maravilhosa. Assim como isso vale para Excelworld também. Excelworld primeira temporada já mostra isso. Antigamente, para uma história acontecer, assim, um episódio de Encarde às vezes levava 2, 3, 5 dias. Só que um episódio de Alicization às vezes é tipo, sei lá, 20 minutos de um dia só. Os últimos episódios estão sendo isso, tá? Então ele consegue assim condensar muito bem a história. Acaba sendo muita história que acaba rendendo muitos e muitos episódios e só deixa você cada vez com mais hype. E uma coisa que pra mim, assim, isso é complicado, porque eu não sei se eu dou mérito pro Kawahara ou pro diretor, que é como os episódios terminam. Todo episódio de Alicization termina com um gancho maravilhoso. Você fica desesperado. Tem episódio que você fala, nossa, vai acabar agora. Opa, não acabou ainda. Beleza, vamos ver mais. Vai acabar agora. Aí você fica, nossa, cara, que legal. O que será que acontece agora? Esse nananana foi isso aqui, tá? Tipo, você fica... Não, acabou? Acabou agora? Isso foi o que aconteceu comigo em todos os episódios de Beginning. Eles terminavam num ponto onde eu falava, velho, eu vou ter que esperar uma semana. Então, eu não sei se eu elogio o Kawahara como escritor ou o diretor que soube dividir muito bem os episódios, porque realmente foi uma coisa louca. E, cara,
Assim, se esse vídeo, como eu disse, ele não é um review de Alicization, só queria fazer esse vídeo para condensar as minhas opiniões e mostrar o quanto que eu tô amando Alicization. Eu sei que é realmente um grande problema o fato de eu não ter lido a novel do Alicization, sendo que o pessoal da Light Novel Brasil já traduziu praticamente tudo. É um problema. Eu tive tempo para fazer isso, eu tive 3 anos para ler, se bem que eu acho que o pessoal da Light Novel nem tava nesse ponto, mas eu tive tempo para ler a Light Novel, só que eu queria ver a versão anime, principalmente pelo apego às vozes, e queria ver essa versão primeiro. Assim que o Alicization terminar, eu vou correr para ler as novels, se bem que é capaz de até lá a Panini terminar de lançar, né, se der tudo certo. E o mais importante disso é que, como eu posso dizer, Alicization, ele é uma parada muito difícil assim de falar pra vocês, porque como fãs de Sword Art Online, estamos amando a Alicization, tá sendo simplesmente uma das melhores coisas já feitas. Só que toda essa parada e o fato também de Asuna não ser tão utilizada, e principalmente uma parada que eu não citei, mas que já melhorou em Rising, que é a ausência de grandes lutas, é o que complica recomendar Alicization para outras pessoas. Alicization não é um arco ruim por não ter grandes lutas, pelo menos em Beginning, né, que a coisa só vai melhorando a partir de Rising. Só que aí as pessoas vão dizer, nossa, mas que arco chato, que anime chato, é só diálogo, não tem Asuna, não tem Sword Art Online, isso não é Sword Art Online. Então, nessa que fica a complicação, porque como fãs estamos amando, mas eu sei que tem uma galera que com certeza não vai gostar e vai apresentar bons argumentos. O que eu posso dizer é que assim, ao final de Beginning, não, Beginning já acabou. Ao final de Rising, eu vou tentar fazer mais um vídeo para falar sobre o que eu tô achando do arco, o que eu acho que vai ser bem menor, porque esse vídeo aqui já tá dando quase 1 hora. Mas, resumidamente, eu tenho que dizer que assim, eu sei que muita gente vai falar, você tá louco, mas assim, sério, se a história de Alicization daqui pra cá ficar um lixo, ficar horrível, valeu. Sério, valeu. Valeu todo esse tempo, valeu esses 3 anos esperando nova temporada. Valeu a pena por causa que a qualidade do início do Alicization até agora, até o presente momento do episódio 16, que terminou com um momento muito triste pro Eugeo, foi simplesmente perfeito. Sério, valeu a pena. Valeu todos os arcos, valeu tudo que aconteceu. O Alicization, ele já pagou, ele já teve a sua redenção. E infelizmente é isso que tá me preocupando com o Until Ring, né? Porque o Until Ring tem que ser muito bom mesmo para superar tudo isso. Ele não precisa fazer uma trama tão complexa, mas ele tem que dar um final pro Kirito, que tem que ser um final muito digno pro personagem. Tem que ser a parada no Excel World, tem que ter alguma conexão, porque... Ai, cara, o pior é isso, cara. É isso que Sword Art Online faz com você. Você ama ele, aí você fica preocupado, aí você começa a amar Sword Art Online de novo e você já fica preocupado de novo. Mas, enfim, sem sentimentos ruins, porque eu tenho certeza que vai ser assim. Os meus vídeos são lançados todo domingo. Quando vocês assistirem esse vídeo, provavelmente vocês acabaram de assistir um episódio de Alicization, vocês vão estar gritando aí nos comentários, Edu, o episódio foi maravilhoso. Então, é aquele negócio, né? Dane-se, a gente sabe que a Alicization vai ser bom de todo jeito. Eu confio 100% no Kawahara e, enfim, é basicamente isso pelo vídeo de hoje. Acho que esse vai ser o maior vídeo de discussão que eu postei até hoje no canal. Ainda não superou o podcast com o Ruivo, mas vou me esforçar para superar. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E vamos fazer assim, galera. Esse vídeo eu vou liberar os spoilers de Alicization de Beginning. Se vocês querem falar spoiler de tudo que aconteceu até o episódio 13 de Beginning, que convenhamos, podia ter terminado no 14, né? Ia ser muito legal, porque Sword Art Online 2 também terminou no 14, mas enfim. Vocês podem falar quantos spoilers quiserem de Sword Art Online em Beginning. Tá liberado, não precisa de tag spoiler. Se quiserem até falar de uma coisa que tem na Light Novel que eu não falei, eu interpretei errado aqui, tá liberado. Pode falar, não tem problema, me corrijam, me ajudem aí para entender melhor a Alicization desde que esteja Beginning. Rising, não, gente. Vamos esperar o Rising terminar em respeito a mim, que não li a Light Novel, e os outros que não leram. Vamos esperar o Rising chegar no anime ao fim, porque aí a gente pode falar de tudo. E é isso, galera. Se quiser fazer parte da Vanguard, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para o canal chegue nas linhas de frente do YouTube. É basicamente isso, galera. Tchau!